E aí galera do YouTube, boa tarde, é eu aqui, Arquimedes, aqui de Caratinga. Tá meio sumido do canal aí, tá? E até tô com alguns projetos, alguns vídeos em andamento para postar, mas o tempo tá um pouco corrido. Como eu falei há uns dias atrás, eu tô fazendo um tratamento de saúde aqui do meu pai, da minha saúde também. Então o tempo está muito curto, demanda um cuidado intensivo. Quem tem pessoa já mais idosa na família sabe o que é isso, mas a galera do canal pode aguardar aí que tá vindo algumas coisas boas aí pela frente aí. É só questão de tempo para poder fazer, tá? Mas eu parei um pouquinho agora aqui no período que eu pude dar um pulinho na minha casa, tá? Daqui a pouco eu já tenho que retornar e para colocar um vídeo no canal aí acerca daqueles vídeos que eu postei com a cometa New Fênix fazendo acertos e agrupamentos a 163 metros. Depois pus um da carabina Hatz AT-44 fazendo a 163 metros. Depois repeti o vídeo a pedido de alguns do canal. E eu sinceramente eu não esperava que o vídeo fosse gerar tanta polêmica, tá? Que ele fosse gerar tanta controvérsia. Algumas delas eu confesso que até maldosas, algumas delas sem linha, sem ética, não é só comigo não, para o público já que esse canal tem, tá? Esse canal aí tem hoje mais de 1.700 inscritos, então é um público que frequenta esse canal e é um canal que da minha parte ninguém nunca ouviu sair um palavrão, um agravo, uma ofensa, tá? É um canal que é um canal para uma família assistir se quiser, tá? E algumas pessoas entram aí e colocam certas coisas e falam certas coisas que é um desrespeito ao público, não é a mim só, mas de qualquer forma o vídeo gerou controvérsias. E eu quero dizer assim que controvérsias elas não são ruins não, contestação são naturais de acontecerem. O problema é como as contestações às vezes acontecem, tá? Algumas pessoas até, se eu mostrar para vocês minha caixa de e-mail, vocês ficam apavorados de ver o grau de agressão de pessoas assim que por possuírem um certo poder aquisitivo, por possuírem armas que estão anos-luz na frente da que a maioria de nós possui, não se esperava delas certas coisas, porque entende-se que elas têm um nível social melhor, vivem com menos tensão na vida, menos tensão econômica, menos tensão de deslocamento. Então são pessoas que eram em tudo para serem menos estressadas, vamos dizer assim, e no entanto se dirigiram com um grau de grosseria, de agressividade, de banalização, que eu parei e eu fiquei assim um pouco pensativo, não surpreso, porque o ser humano às vezes tem essas coisas, mas eu não esperava. Mas não tem problema, isso aí não me atinge, não vai atingir o propósito do canal, nem do conteúdo do canal. Mas interessante que agora, esses dias atrás aí, estão surgindo alguns vídeos aí. Tem um vídeo aí, eu vou pôr o link embaixo para vocês, de um cara acertando, e acertando bem, a 180 ou 183 metros, coisa assim. Depois vocês peguem o link aí e assista aí, e você vai ver que o cara pôs uma Scopicam. Eu tenho dificuldade de atirar com Scopicam, mas ele pôs uma Scopicam e você vê assim que ele, na hora que ele está fazendo a mira, ele não fez compensação de vento, nem para lá, a 180 metros, e acertou. E o cara acertou mesmo, vou dizer aí, tá? Para quem achou que eu estava manipulando o vídeo, ou que continua achando, o cara acertou mesmo, tá? Não é porque agora, não é possível que vão dizer que o cara não colocou uma câmera lá perto para filmar as latinhas, que o cara não pôs slow motion para ver o chumbo, porque o vídeo não é real, né? O ruim que eu acho é o seguinte: será que na caixa de e-mail dele e no canal dele vai chegar tanta crítica e tanta agressão igual chegou no meu? Ou será que porque entre os homens existem diferenças econômicas,
Entre aquilo que os homens possuem, existem diferenças. Às vezes, todos nós temos TV, mas um tem uma TV de 60 polegadas, de 50 polegadas, o outro tem só uma de 29. Será que o que tem de 60 tem que agredir o que tem de 29? Né? Porque se não cair na caixa de e-mail desse cara, o tanto de coisa que caiu na minha, há uma diferença social na crítica do tiro. Não é uma diferença da técnica e da capacidade de atirar, não. Então vocês dão uma olhadinha no vídeo, tem um outro, vai ficar o link aí também, que fez alguns tiros a 160 metros, que é a distância que eu fiz, que também acertou com êxito diversos deles. Então vocês vão ver pelos outros vídeos aí, que não tem porquê você vir praticar embuste no canal, mesmo porque isso não me promove, eu não ganho dinheiro com isso, né? E eu queria assim dizer um detalhe interessante, só para elucidar aqui, os estrategistas de guerra, sobretudo Douglas MacArthur, que é considerado um dos maiores administradores do mundo, junto com Nabucodonosor, rei da Babilônia, tá? São considerados os grandes administradores do mundo. Eu não sei se hoje no ranking já mudou, mas era Douglas MacArthur e Nabucodonosor. Eles disseram uma coisa: nunca menospreze o poder bélico de um exército, nem os soldados que o compõem, porque a capacidade criativa e a valentia de um homem você só mede quando você o acua. E todos dois foram extremamente vencedores na vida. Eles aprenderam isso. Inclusive o exército de Nabucodonosor, que era o exército babilônico, os inscritos da época e os escritos da época, eles dizem o seguinte acerca do soldado babilônico: o soldado babilônico, a sua aljava é uma sepultura aberta. Por quê? Porque os seteiros babilônicos eram tão precisos que os analistas de guerra diziam o seguinte: quando um cara desse põe a mão na aljava, tira uma flecha, a sepultura se abre, porque a sua aljava é como a sepultura aberta, de tão precisos que eles eram. Tá? Então existem às vezes pessoas que têm um pouquinho a mais de aptidão ou que conhecem técnicas. Eu não sou essa pessoa, mas que viabiliza aquilo que às vezes o outro, tendo muitas coisas superiores, equipamentos e tudo mais, não consegue. Tá? Não só os babilônicos, quando por exemplo Israel voltou para a sua terra depois da Segunda Guerra Mundial, depois deles terem sido massacrados na Europa, no mundo inteiro, entregue aos campos de concentrações, o mundo foi assistindo sem fazer nada, e mesmo depois para eles irem para lá foi uma dificuldade muito grande. Quando eles voltaram para a sua terra, para a terra de Israel, tá, os ingleses ainda estavam no comando ali daquele pedaço. É só um pouquinho de história, mas vocês vão entender o porquê disso. Os ingleses é que comandavam o território, na época estava entregue à tutela dos ingleses. E os israelitas estavam voltando de campos de concentração, eles não tinham mais nada. Tinham sido espoliados nos seus bens, tinham perdido seus bens, no seu poder combativo. Tá? Eles não tinham mais dinheiro, tudo que eles tinham foi confiscado, os banqueiros judeus, o povo judeu. Volta um povo que tinha para tudo estar assustado, traumatizado, tá? Com o que eles passaram. Esse povo vai para a terra de Israel, tá? E eles conseguem fazerem guerras, tá? E conquistarem aquele solo usando latas de sardinha e espingardas contrabandeadas. Tá? Haviam duas forças paramilitares lá, que depois até quiseram colocar como forças terroristas, o Irgun e o Haganah, que eles foram capazes de lutar contra todos os exércitos, inclusive o inglês, e vencerem usando latas de sardinha e usando espingardas antigas, quando os outros tinham armamentos extraordinários, mas não tinham às vezes a técnica no combate, não tinham às vezes a determinação que um soldado israelense tinha. E Israel se impôs. Eu estou falando deles aqui quando estão voltando da terra, mas quem lê aí ou sabe um pouquinho de história vai se lembrar também de quando eles, na Guerra dos 6 Dias, tá? Eles sofreram um ataque. Era o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. Eles estavam numa celebração e 5 nações atacaram Israel: o Iraque, o Líbano, a Síria, a Jordânia e o Egito.
Tá? E esse ataque foi tão violento, pra você ter ideia, era a proporção de 80 mil soldados para cada 500 soldados israelenses. 80 mil do outro exército para cada 500. 340 tanques a princípio contra 10. Depois isso mudou, a aviação, tudo era superior. E eles vieram atacar o Israel de surpresa. E Israel venceu, por isso ficou chamada a Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, um exército cerca de 12 a 13 vezes nas estimativas modernas, maiores do que o exército dele, tá? E por quê? Porque eles tinham técnicas e certas coisas que eles conseguiam fazer que o exército, seus oponentes, não conseguiam fazer. Inclusive eles fizeram uma coisa, deram início ao chamado voo rasante com avião de guerra. Para vocês terem ideia, eles destruíram 340 aviões egípcios ainda no solo. Antes dos caras decolarem, eles acabaram com a aviação aérea egípcia. E ninguém na época dizia que se podia escapar de um radar, né? E quando todo mundo achava que não se podia, Israel fez, né? E assim tem muitos outros exemplos. O exército russo, todo bem armado na Segunda Guerra, entra na Finlândia e perde a guerra na Finlândia. Foi lá que surgiu a famosa expressão coquetel Molotov, que os finlandeses não tinham armas, mas eles tinham litros com álcool e viram que atrás dos tanques ficava um rubro vermelho a traseira do tanque pelo calor, quebravam seus litros de álcool, de combustível ali, incendiavam os tanques e venceram o exército russo com armas assim muito inferiores nas florestas da Finlândia. E ninguém dizia que é capaz. Vamos falar de modernidade. O que aconteceu com os Estados Unidos no Vietnã? Tá? Eles foram lá achando que a guerra do Vietnã era fácil, porque era um povo débil, embora tivesse um apoio, o Vietnã do Norte tivesse apoio da União Soviética, mas entraram lá e perderam a guerra com os vietnãs usando basicamente bambu para destruir, usando técnicas de guerrilha, táticas de guerrilha, de tiro a longa distância, a ponto dos Estados Unidos precisar de usar superstição para conseguir sair de dentro do Vietnã com um pouquinho a mais de honra. Se valeram de certas superstições que existem lá dentro. Está aí nos anais da guerra. Atualmente, Afeganistão, a Rússia perdeu, Estados Unidos perdeu a guerra do Afeganistão, praticamente perdeu, não conseguiu lograr o êxito. Não que ele perdeu, não conseguiu lograr o êxito que ele tinha, não consegue dominar um povo que vive sem água praticamente, de homens rudes, que tem pouquíssima cultura. Aliás, o nome Talibã quer dizer estudante, me parece, tá? Então, assim, são pessoas que têm pouca cultura, mais uma cultura religiosa que uma cultura secular. E, no entanto, encerrando aqui, quer dizer para vocês aí, hoje o Afeganistão é o grande laboratório de balística e de arma do mundo. Inclusive, chegou um comunicado para o Exército Brasileiro, alertando sobre calibres novos que foram criados lá no Afeganistão agora. Aí o Exército Brasileiro olhou e disse assim, sim, mas lá no Afeganistão é calibre novo. O que nós temos aqui no Brasil com isso? Um alerta internacional que surgiu. E essa entidade internacional falou o seguinte, olha, porque eles estão usando esse calibre no fuzil AR-15, que tem muito aí no Brasil. Eles conseguiram fazer uma adaptação no cano e desenvolver um calibre que eles conseguem fazer com que um projétil de AR-15 com 1.300, 1.400 joules de potência dê 4.000 joules. Então por que não se pode acertar um tiro? Ou será que é só o Arquimedes que não pode acertar um tiro a uma certa distância? Que vai ficar procurando no vídeo, né? Ele maquiou aqui, maquiou ali. E eu confesso que eu tenho alguma coisa a mais que fazer, tá? Eu quero encerrar dizendo que isso não é uma palavra contra os sites que estão aí. São sites bons, frequentes. Vou até dizer uma coisa, se inscreva nele, não nesse. Se inscreva nos outros sites, só depois que você historiar tudo que o pessoal aí tem, é que se você achar que compensa, vem e se inscreva nesse. Mas é uma coisa assim que não dá para entender, foi a forma como a coisa foi tratada. Agora, se não houver o mesmo tratamento, páginas e mais páginas, chats e mais chats, falando do vídeo do cara, que ele é embusteiro, que ele está enganando as pessoas, que aquilo não é possível, que ninguém consegue, aí está, de certa forma, subentendido que há uma segregação
social ou contra a pessoa, o que não é uma coisa positiva. Eu conheci grandes homens que eram pessoas muito humildes e atuei em 2 operações muito difíceis com 2 homens que quase nada tinham, mas tinham um brio, uma envergadura, uma personalidade, um respeito humano, uma capacidade de não agredir, de não usar a autoridade que tinham, um equilíbrio emocional que nada substitui esses homens em determinadas operações aí. Tá? Então não é um vídeo de mágoa, não é de rancor, mas é um esclarecimento que eu devo aos mais de 1.700 inscritos aí, para você não ficar, Arquimedes falou, olha o outro vídeo, você vai ver que é capaz sim, o cara fez ainda 30 metros a mais do que eu, uma hora eu vou tentar 200 metros, eu preciso ter campo para isso, mas uma hora eu vou tentar e se conseguir vou pôr no canal sem me aborrecer. Pessoal dos fóruns aí que falaram, não me chateia o que vocês falaram ou contestaram, isso é natural, a gente tem que admitir, mas alguns fizeram colocações que não são de cavalheiro para cavalheiro, não que eu seja cavalheiro, mas como eu falei, esse canal não tem um palavrão, não tem uma matéria obscena, não tem nada, não tem um desagravo a ninguém. Esses faltaram muito com a oportunidade de contestarem uma coisa e até me induzirem a fazer um teste, assim, do jeito que pediram, com escopicando, com tudo mais, de até me induzirem pela educação, tá? Mas tá valendo aí, galera. É Arquimedes de Caratinga, desejando um abraço à galera do canal aí.